Você já parou para pensar quem foi realmente Jesus? Não estamos falando apenas da figura religiosa que milhões de pessoas seguem até hoje, mas de quem ele realmente foi, na sua essência, na história e no contexto em que viveu. Um homem comum? Um líder revolucionário? Ou, como muitos acreditam, o Filho de Deus? Durante séculos, essa figura tem sido objeto de adoração, mistério e até controvérsia. Se para muitos ele é o Salvador, para outros, ele é um homem cujas ações e palavras refletem o espírito de uma época conturbada. Mas o que sabemos sobre a verdadeira natureza de Jesus? Neste vídeo, vamos explorar duas perspectivas que muitas vezes são tratadas como opostas. A visão histórica, baseada em evidências e relatos antigos, e a visão religiosa, centrada nas crenças e fé que se espalharam pelo mundo. Vamos mergulhar fundo nessas duas dimensões e tentar entender quem foi Jesus realmente. Capítulo 1. O contexto histórico. Judéia no século I. Construindo o cenário da época de Jesus. Antes de entendermos quem foi Jesus, precisamos voltar no tempo e olhar para o contexto em que ele viveu. Estamos falando da Judéia, no século I, uma região marcada por intensas tensões políticas, religiosas e sociais. Sob domínio do Império Romano, a Judéia estava longe de ser uma terra pacífica. A sociedade estava dividida entre os romanos, que impunham suas leis e suas autoridades, e os judeus, que lutavam para manter sua identidade religiosa e cultural. Havia um sentimento generalizado de opressão, e muitos esperavam, ansiosamente, pela chegada de um Messias que libertasse o povo judeu do domínio romano. Essas tensões políticas e religiosas criaram um cenário propício para o surgimento de figuras messiânicas, e Jesus se encaixa perfeitamente nesse contexto. Ele não surgiu em um vácuo, mas em um momento de grandes expectativas, onde os judeus aguardavam por um líder que os conduzisse à liberdade. Essa é uma parte importante da história, porque Jesus, para muitos, foi exatamente esse líder, o Messias esperado. Capítulo 2. A visão histórica. Jesus como um líder religioso radical, explorando a perspectiva dos estudiosos. Do ponto de vista histórico, a figura de Jesus é fascinante. Ele foi, sem dúvida, uma pessoa que deixou uma marca profunda na história. Contudo, muitos estudiosos abordam sua vida com uma perspectiva diferente da visão religiosa. Para eles, Jesus foi um líder carismático e um pregador que desafiou as normas estabelecidas da sociedade da época. A Bíblia, claro, é a principal fonte de informação sobre sua vida, mas ela não é a única. Historiadores como Flávio Joséfo e Tácito mencionam Jesus em seus escritos, e essas fontes ajudam a construir uma imagem mais completa sobre ele. Mesmo assim, o que sabemos com certeza é que Jesus pregava uma mensagem radical. Ele desafiava abertamente os líderes religiosos judeus, criticava as injustiças sociais e falava sobre o reino de Deus de uma forma que não era aceita pelas autoridades religiosas e romanas. Os estudiosos também destacam a maneira como ele atraía multidões com seus ensinamentos, seus milagres e seu jeito único de se comunicar. Mas a mensagem que ele transmitia não era apenas de compaixão e perdão. Ela também vinha com um forte chamado para a mudança, algo que chocava as estruturas de poder da época. Para os romanos, ele foi visto como uma ameaça à ordem estabelecida, e para os líderes judeus, ele era um desafio à interpretação tradicional das Escrituras. Capítulo 3. A visão religiosa, o Jesus divino, explorando a teologia cristã e a divindade de Jesus. Agora, se mudarmos a lente para a visão religiosa, o Jesus histórico começa a se transformar em uma figura muito mais complexa e transcendente. Para os cristãos, Jesus não foi apenas um homem, mas o Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade do pecado.
Sua vida, morte e ressurreição não são apenas eventos históricos, são os pilares de uma fé que moldou a civilização ocidental e muitas outras culturas ao redor do mundo. A visão religiosa de Jesus é profundamente enraizada na teologia cristã, que vê a sua crucificação como um sacrifício divino, o pagamento pelos pecados da humanidade. Mas a divindade de Jesus não é algo que se entendeu de forma simples desde o início. No primeiro século, havia debates intensos sobre quem Jesus realmente era. Seria ele totalmente humano, totalmente divino, ou uma combinação dos dois? A questão da divindade de Jesus foi finalmente formalizada nos concílios, como o Concílio de Nicéia, no século IV. Ali, os líderes da igreja determinaram que Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Essa doutrina continua a ser a base da fé cristã até hoje, mas não sem controvérsias e interpretações diversas ao longo dos séculos. O ponto mais importante aqui é que, para os cristãos, Jesus não é apenas uma figura histórica, mas a encarnação de Deus na Terra, trazendo uma nova aliança entre Deus e a humanidade, que ofereceu perdão e vida eterna a todos os que acreditassem nele. Capítulo 4. A morte e ressurreição. A virada na história. A morte de Jesus e a sua importância. A morte de Jesus é um dos eventos mais significativos de toda a história, não apenas do ponto de vista religioso, mas também histórico. Sabemos, por fontes externas, como os romanos usavam a crucificação como um método brutal de execução. Era uma forma de punição pública, feita para humilhar e desencorajar rebeliões. Jesus foi crucificado por um motivo claro. Ele era visto como uma ameaça pelo governo romano e pelos líderes religiosos. Mas, para os cristãos, sua morte foi muito mais do que um fim trágico. Eles acreditam que Jesus morreu para redimir os pecados da humanidade. Sua morte foi o sacrifício final que restaurou a conexão entre Deus e o homem. E então temos a ressurreição. Esse é o ponto crucial para os cristãos. A prova de que Jesus não era apenas humano, mas também divino. A ressurreição de Jesus é vista como a vitória sobre a morte e o pecado. Um ato que, de acordo com a fé cristã, oferece a todos a chance de viver eternamente ao lado de Deus. Historicamente, a ressurreição é mais difícil de provar, pois é um evento que escapa às evidências tangíveis. Mas os relatos da ressurreição se espalharam rapidamente entre os seguidores de Jesus, e isso deu início a um movimento que se espalhou por todo o Império Romano. Capítulo 5. O impacto de Jesus ao longo dos séculos. O impacto de Jesus não se limita ao contexto religioso ou histórico. Sua influência se estende à arte, à filosofia, à política e até mesmo à ciência. Ao longo dos séculos, Jesus foi interpretado de várias maneiras, de acordo com as necessidades e os valores de cada sociedade. Sua imagem foi tanto adorada quanto usada para justificar diversas causas, desde a abolição da escravidão até movimentos de direitos civis. Na arte, por exemplo, Jesus foi retratado de inúmeras maneiras, como um homem sofrido na cruz, como um rei majestoso em sua glória, ou como um ser humano comum em sua interação com as pessoas. Essas representações culturais são reflexos da maneira como diferentes sociedades viram Jesus ao longo da história. Hoje, mais de 2000 anos após sua morte, sua imagem continua a inspirar e a provocar discussões. Desde os debates teológicos até os estudos acadêmicos sobre a vida de Jesus, ele permanece uma das figuras mais fascinantes da história humana. Conclusão. Então, quem foi realmente Jesus? Foi ele apenas um homem comum, ou a encarnação de Deus? Como podemos reconciliar essas duas visões, histórica e religiosa? A resposta, na verdade, depende de como olhamos para Jesus. Para os cristãos, ele é mais do que um homem. É a chave para a salvação e a verdade divina.
Para os historiadores, ele foi um homem extraordinário, cujos ensinamentos e ações mudaram o curso da história. Talvez a verdadeira essência de Jesus esteja na forma como ele impactou o mundo e continua a impactá-lo, muito além de sua vida física. Agora, eu quero saber de você. O que você acha? Quem foi realmente Jesus? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!